Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. O Lula vai passar por uma intervenção cirúrgica e disse que não irá querer, parece que vai se levar até pelo menos um mês de recuperação, né, que é novembro. Estamos falando em fins de setembro. Que ele não irá aparecer de cadeira de rodas, andador ou muletas. Em público não irá registrar a sua imagem ou preservar ela, divulgar também. Certo? Bom, felizmente ele não será julgado como capacitista, né? Não será uma declaração capacitista, né? Afinal ele é o Lula. Mas assim, antes de mais nada, ele está certo. O Papa Francisco, ele anda numa cadeira de rodas. Ele é mais idoso que o Lula, tem mais idade. Contudo, a posição dele é extremamente consolidada, certo? Ele ficará no cargo, terá a voz de comando, o máximo dela, até o final dos seus dias. O Lula não. Ele tem que fazer uma série de esforços, distribuindo cargos, verbas. Ele tem que agradar uma população, e por aí vai. E também mostrar que ele está apto ao comando, certo? Ele tem 77 anos. E temos como exemplo Joe Biden, que deve ter uma idade próxima, não lembro ao certo, mas que já é apontado como sofrendo de demências, certo? Pelo fato de quedas que acontecem, ou que são ocasionais, mas que acontecem com frequência maior do que com outros presidentes. Gafes também, esquecimentos ou cumprimentar o vácuo, que também acontece com outros presidentes, só que com ele acontece mais. Então, por isso, o Lula tem razão em fazer isso. Ele está com a mente afiada, obviamente, mas ele não pode demonstrar uma fragilidade, demonstrar que qualquer inaptidão. Também por um motivo, o PT ele não tem um além Lula até o momento. Em tese seria o Fernando Haddad, mas ele já se provou contra o Bolsonaro que ele não vence. Isso num cenário onde o Bolsonaro exista. Segundo, que simplesmente o Lula não será eterno, mas ele tem que ser o máximo preservado, o máximo tempo possível. O Lula, ele ao longo de mais de 40 anos, cresceu a ponto de virar o lulopetismo junto do partido. Então ele, além de ser a figura de proa, ele de certa forma é o partido dos trabalhadores do PT, certo? Então por isso ele também sabe que manter uma imagem sadia, manter uma imagem, uma postura, uma presença, tudo isso importa. Ele sabe, ele é um político de velha guarda. E fato de ser um político de velha guarda, ele sabe que andar de muleta, mostrar qualquer fragilidade, é sinal de que quem já está cercado de aproveitadores, de traidores, como ele como eu disse, é um governo cercado por oportunistas, traidores e todo tipo de arrivistas possível. Ele tem que se preservar e se manter o máximo disso. Como eu já disse anteriormente, enquanto a Marisa Letícia tinha a função de tirar o copo da mão dele para ele não aparecer embriagado em público,
a Janja tem o papel de ser guarda-costas. E ela também sabe e ela até mais do que a Maísa Letícia saberia, sabe que ele não pode demonstrar essa fraqueza. Um ser humano, espero que ele se recupere bem. Mas, de verdade, gostaria que o governo fosse bem diferente em todos os níveis. Também, só para aproveitar, fiquei sabendo com muita alegria que houve uma, PEC do equilíbrio de poder, foi lançado. Como eu já comentei, isso tem um ponto positivo enorme nos poderes. Então, bom, primeiro, eu acho que isso é ótimo, porque, assim, é o legislativo, o Congresso, né, restabelecendo o seu poder de lei constitucional, e aí eu vou falar disso porque é algo negativo, e fazer lei, de legislar, desde e ao poder constitucional dele, certo? De quê? De fazer leis, tá? Até lex legislativo é de fazedor de lei, certo? E o que acontece? Isso desde, pelo menos, o governo Lula, que eu tenho não só história, mas até memória mesmo, já era se falado dessa inépcia do democratismo do sistema legislativo, ou seja, se discute e não aprova nada, ou se aprova pouco, certo? Enquanto isso, o judiciário tomava providências de julgar os casos, até o ponto de que ele começou a ganhar força de lei e até ultrapassar os congressos, certo? E aí também ele foi, além de se acomodar o Supremo Tribunal com essa função e pegar o gosto pela coisa, ocorreu também que os partidos de menor representação, aqueles que têm 10 ou menos deputados no Congresso, também pegaram o gosto por judicializar tudo. Às vezes o partido tem 10 ou menos, ele não tem representatividade, não consegue legislar e joga no judiciário. Isso não acontece, claro, apenas no nível federal, acontece também no estadual. Um exemplo disso é o nosso, que eu já referi, do Carlos Gianazzi. Ele, assim, já deve estar tão cansado da figura dele que ele deve estar sendo recebido pelo auxiliar assistente do estagiário de algum desembargador, alguma coisa do Tribunal de Justiça de São Paulo. Certo? Por quê? Porque ele não se articula, ele não parlamenta, e aí o que acontece? O governo do estado toma uma decisão que é contrária à vontade dele, à idealidade dele, e aí ele judicializa. E aí, só que assim, no caso dele, ele já ganharam a fita e assim, vira um papel, assim, vira uma postagem, certo? Então é basicamente isso, é algo muito positivo nessa PEC do equilíbrio de poderes. O problema é que é mais uma lei, como eu disse, é mais uma lei, é uma lei, no caso uma emenda constitucional, simplesmente regulamentando algo que já está regulamentado, que já tem uma lei igual, não vou dizer exatamente igual, mas já tem uma lei dizendo que é para acontecer tal coisa. É tipo dizer que para uma pessoa que cumpre fazer o que ela é obrigada a fazer,